Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse segundo vídeo do curso sobre matrizes falaremos sobre operações básicas, na qual trataremos sobre adição, subtração, multiplicação por uma constante e multiplicação de matrizes. O primeiro exemplo, eu estou perguntando se é possível adicionar essas duas matrizes, cuja ordem é 3 por 2. Será que é possível? Eu já dou o papo que é sim. Na verdade, para somar ou subtrair matrizes, o pré-requisito é que elas tenham a mesma ordem, ou seja, o mesmo tamanho. Neste caso, então, vai ser possível efetuar a soma. Se fosse uma matriz 3 por 2 e uma matriz 2 por 3, aí você não conseguiria somar. Elas precisam ter a mesma ordem. Por quê? A definição de matrizes, quando vai para soma ou subtração, é você efetuar termo a termo. Ou seja, o A11 de uma com o A11 da outra, e assim sucessivamente. Então, como ela é termo a termo, tem a necessidade que elas tenham o mesmo tamanho. Então, eu vou somar esse com esse com esse, e assim sucessivamente. Então, a resposta nós já sabemos que vai ser uma matriz também de tamanho 3 por 2. Belezinha? Então é só somar. 2 mais 4, 6. 3 menos 1, 2 positivo. 1 mais 5, 6. Menos 1 com 0, menos 1. 4 menos 3, 1. 0 mais 2, 2. Molezinha, termo a termo, tá? Lembra que a ordem então tem que ser iguais, tanto na soma quanto se fosse uma subtração. Mas se fosse subtração, você tem que tomar cuidado para não errar o sinal. Tem joguinho de sinal. Belezinha? O que é uma matriz oposta? Uma matriz oposta, vamos supor que a matriz A fosse essa daqui, ó. 1, 2, 3 menos 4. Uma matriz 2 por 2. O que é número oposto? Que troca o sinal. Então faz todo sentido pensar que a matriz oposta vai ser indicado por menos A. Quem são os elementos, então? Menos 1, menos 2, menos 3 e mais 4. Tá? Nomenclatura de que é um tipo especial de matriz. Matriz oposta. Ou seja, você inverte o sinal positivo para negativo e vice-versa de todos os elementos. E uma curiosidade dessa matriz é que quando você somar a com a sua oposta, mágica, o que vai acontecer? Vai dar matriz nula. Né? Todos os elementos vão se anular. Note, é possível efetuar a ordem, porque a soma, né? Porque elas têm a mesma ordem. E como a soma vai ser termo a termo, ó, menos 1, mais 1 com menos 1, zerou. 2 com menos 2, zerou. 3 com menos 3, zerou. Menos 4 com 4, zerou também. Todos os elementos são iguais a zero, conhecido como matriz nula. Uma propriedade. Então, moral da história, adição e subtração de matrizes sempre tem que ter a mesma ordem, o mesmo tamanho. Agora, multiplicação de uma matriz por uma constante. Ou seja, eu quero multiplicar a matriz M, no caso, por 3. Essa é bem intuitiva pensar. Dá sempre para fazer. E uma constante pode ser qualquer número real, no caso 3. 3M, o que vai acontecer com cada elemento da matriz M? Vai ser triplicado. Então pronto. Multiplicar por uma constante é bem tranquilo. A ordem vai se manter, vai continuar sendo uma matriz 2 por 2, e cada elemento vai ser multiplicado por 3. Ou seja, 3, 6, 9 e 12. Essa é a matriz 3M. Agora, multiplicação entre matrizes não é tão trivial assim, não é tão fácil. Por quê? Ela vai ao contrário da lógica. Ela não é termo a termo. Porque, professor, se somar é termo a termo, multiplicar também. 2 vezes 4. Errou. Acabou. Não pode. Tá bom? Não é termo a termo. O que acontece? A gente tem que tomar um cuidado que a definição de multiplicação de matrizes está em conteúdos lá do ensino superior. E tem um pré-requisito que eu preciso apresentar para vocês. O que é o pré-requisito? Para você fazer multiplicação de matrizes,
tem que alguma coisa acontecer, por definição. Não vou discutir isso nesse vídeo, mas quem sabe num próximo. O que tem que acontecer por definição? Suponha que você queira multiplicar uma matriz A de ordem m por n. M linhas e n colunas. E vai multiplicar A por uma matriz B de ordem PQ, ou seja, P linhas e Q colunas. O pré-requisito que você precisa ter para multiplicar duas matrizes é que os internos, que os índices internos sejam iguais. Ou seja, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Para ficar mais fácil para você lembrar, lembra que os internos têm que ser iguais. E qual que seria a função dos externos? Os externos, os índices externos, é o resultado. O que é isso? Os internos têm que ser iguais para ser pré-requisito para poder multiplicar. E os externos dão o resultado. Então, se fosse possível efetuar o produto dessas duas matrizes, daria uma matriz C, que é o resultado, de tamanho M. Por quê? E, professor, você colocou letra e ficou confuso. Calma, vamos exemplificar. Exemplo. Suponhamos que eu quisesse multiplicar essas duas matrizes, ó. Matriz A, 3 por 2, essa daqui, bonitinha. E a matriz ali do lado, que eu vou chamar de B, 3 por 2. Pergunto para você, seria possível multiplicar essas duas matrizes? Tempo. Pausa o vídeo. Se você falou que não, você acertou. Pré-requisito. Os internos têm que ser iguais. E quando nós olhamos os índices internos, eles não são iguais. Logo, o produto não existe para essas matrizes. A vezes B nessas respectivas ordens. Então, o pré-requisito para poder multiplicar, os índices internos têm que ser iguais. Vamos para o outro exemplo? Matrizes quadradas, multiplicações de duas matrizes quadradas, duas matrizes 2 por 2, matrizes de ordem 2. Primeira pergunta, é possível multiplicar? Nós vamos ver se os internos são iguais. Opa, os internos são iguais. Então, pré-requisito, ok, dá para multiplicar. Se dá para multiplicar, eu já sei o tamanho da resposta. O tamanho da resposta é os externos. Também vai ser uma matriz 2 por 2. Então, no caso de matriz quadrada, guarde isso, no caso de matriz quadrada, multiplicação 2 por 2, né, multiplicação de duas matrizes de ordem 3, duas matrizes de ordem 4, sempre vai ser possível. Multiplicação de duas matrizes quadradas do mesmo tamanho sempre vai ser possível. Tá? E a resposta vai continuar sendo uma matriz daquela ordem, no caso, uma matriz de tamanho 2. Então você já sabe a resposta. Né? Vou até apagar aqui. Você já sabe que a resposta vai ser 2 por 2. Agora, como que eu efetuo, professor, na prática? Vamos lá, vem comigo. Olha o processo. Eu vou usar cores aqui para nos auxiliar. A ideia é você pegar o seguinte. Lembra que eu falei que não é termo a termo? Você não pode fazer 1 vezes 1, 2 vezes 0, 3 vezes 2, 4. Não pode, não é termo a termo. É um pouquinho diferente. Por isso que tem esse pré-requisito. Então nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer essas linhas auxiliares. Vai ser a primeira linha multiplicado pela primeira coluna da outra. Termo a termo, ó. Primeira linha com a primeira coluna. Então vem assim, ó. 1 vezes 1, 1. Mais 2 vezes 2, 4. Esse vai ser o primeiro elemento da resposta. Termo a termo. Primeira linha com a primeira coluna. Agora avança para a próxima. Primeira linha com a segunda coluna. Justamente, o pré-requisito é justamente para poder encaixar e dar certinho. Então, ó, termo a termo. 1 vezes 0, 0. Mais 2 vezes 3, 6. Já concluiu toda a varredura da segunda matriz. Então, apaga as linhas auxiliares, partiu segunda linha. Segunda linha da primeira com primeira coluna
da segunda, termo a termo. 3 vezes 1, 3. Mais 4 vezes 2, 8. Já temos 3 elementos dos 4 que precisamos para dar a resposta. Já foi segunda linha com segunda coluna. Termo a termo, tá? Para encaixar. 3 vezes 0, 0. Mais 4 vezes 3, 12. Agora é só somar. Por quê? A resposta não era 2 por 2? Então, se é 2 por 2, é 2 linhas e 2 colunas. Tem que ter 4 elementos. Os 4 estão aqui, ó. Então, primeiro elemento é 5. Segundo elemento é 6. 11. 12. Acabou. Essa é a resposta. Sugiro que você pause o vídeo, tenta fazer isso sozinho. Uma multiplicação 2 por 2 por uma 2 por 3. Vê se você consegue. Depois você vem comigo. Primeira pergunta é possível efetuar o produto? Olha para os internos. Os internos são iguais? Sim. Então é possível efetuar o produto. E os externos lhe dá a resposta. Então você sabe que esse produto é possível e que a resposta vai ser uma matriz 2 por 3. Não? 2 por 3. Termo a termo faz as cores para te auxiliar. Primeira linha da primeira matriz com a primeira coluna da segunda matriz. Termo a termo, ó. 1 vezes 1, 1. Mais menos 1 vezes 2, vai dar menos 2. Então, joguinho de sinal, coloca aqui. Primeira linha com segunda coluna. Termo a termo, ó. 1 vezes 0, 0. Mais menos 1 vezes 3, menos 3. Vou colocar um pouquinho mais longe aqui que não vai dar espaço. Matriz 2 por 3, lembra disso. Show? Agora, avançou para a última coluna. Termo a termo, ó. 1 vezes 1, 1. Menos 1 vezes 1, menos 1. Se quiser ir direto, tudo bem, tá? Sem problema. Estou fazendo com calma, por conta que esse é o primeiro exemplo. Note que você já varreu a segunda matriz inteira. Tá na hora de fazer o quê? Fazer uma mudança de linha. Tanto que, primeira linha, ó. Primeira linha. Agora você vai começar o cálculo para a segunda linha. Segunda linha. Termo a termo sempre. Volta, ó. Primeira matriz, segunda linha. Segunda matriz, primeira coluna. Termo a termo, ó. 4 vezes 1, 4. Mais 2 vezes 2, 4 também. Foi? Avança para a próxima coluna. Termo a termo. 4 vezes 0, 0. Mais 2 vezes 3, 6. Avança para a próxima. Último, força. 4 vezes 1, 4. Mais 2 vezes 1, 2. Não são 6 elementos que tinha que ter nessa matriz? Pronto, já está aqui. Basta que você efetue as continhas. Então, resposta igual. A resposta vai ser uma matriz 2 por 3. E nós vamos fazer os cálculos tomando muito cuidado com o sinal. Tem 1, mas deve 2, fica devendo 1. Tem 0 e deve 3, fica devendo 3. Tem 1 e deve 1, fica com nada. Tem 4 mais 4, tem 8. Tem 0 mais 6, tem 6. Tem 4 mais 2, tem 6 também. Essa é a nossa resposta desse produto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre operações básicas de matrizes, desde a adição até a multiplicação, e até o próximo vídeo.